Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 85, verso 1 ao verso 2 falam sobre o perdão. Dos versos 3 ao verso 6, a ênfase repousa sobre a misericórdia. Dos versos 7 ao verso 9, nós temos a ênfase na salvação. E dos versos 10 ao verso 13, a questão da justiça. E este salmo, na versão que eu vou ler agora, os versos 1 e verso 2, falam sobre, o salmo fala sobre o favor do Senhor sobre a terra, sobre a restauração do Senhor com relação àquilo que é a prosperidade do seu povo. Uma outra versão fala sobre exílio. O que acontece é que o salmista reconhece que este tempo de disciplina da parte do Senhor, este tempo de exílio passou e agora as coisas estão sendo consideradas pelo salmista. E o salmo diz então no verso 1: favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os teus pecados. Então aqui você tem esta ênfase sobre o perdão de Deus para com o seu povo, e a propriedade, a terra prometida foi restaurada, como que refletindo sobre o tempo em que o povo perdeu o contato ou o direito de estar sobre a terra, aquilo que é o cativeiro, mas mesmo estando na terra, aquilo que é a disciplina do Senhor pela falta de senso no uso da mesma, daquela terra que foi prometida e dada como um grande presente ao povo do Senhor. Então os versos 1 e verso 2 falam sobre o perdão. Os versos 3 ao verso 6 falam sobre a misericórdia de Deus. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Então o salmista faz um apelo para que a misericórdia do Senhor se manifeste mais uma vez. E dos versos 7 ao verso 9, você tem então a ênfase na salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. É importante para o salmista, como para todos nós, eu creio, que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas e na terra onde vivemos. Esta que é a nossa Canaã, onde nós estamos. E dos versos 10 ao verso 13, você tem então a prática da justiça. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Então, este salmo começa falando sobre um tempo quando o Senhor disciplinou o povo por causa do seu pecado na terra, mas ao mesmo tempo ele restaurou a sorte, ele restaurou a prosperidade do povo dele, e assim nós temos a ênfase no perdão. Logo em seguida, como falei, a misericórdia de 3 a 6, a salvação do Senhor que veio e com ela trouxe a prática da justiça. E aqui, irmãos e amigos, algo muito importante: nós somos salvos pela graça, e um dos desdobramentos desta salvação é a questão da relevância. E assim você observa que os versos 10 ao verso 13 exortam a esta experiência comum do povo como um todo, de viver aquilo que é o ideal de Deus para toda a raça humana. E quão bom seria se nas ruas das nações, incluindo o nosso Brasil,
o que acontecesse fosse exatamente os versos 10, 11, 12 e 13. Que maravilha seria, por exemplo, a graça e a verdade se encontram e a justiça e a paz se beijam, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. E assim nós teríamos na prática da salvação o efeito benéfico para todos. E quem dera todos pudessem chegar ao pleno conhecimento da salvação o mais rápido possível e de uma forma final, a fim de que não somente suas vidas fossem melhoradas, mas a própria nação onde vivemos pudesse desfrutar dos benefícios do povo sendo salvo. A prosperidade na terra prometida deveria promover a justiça para todos como expressão relevante da salvação do Senhor. A graça salvadora, ela se torna então sinônimo de relevância. Conversando com um amigo aqui e com um querido irmão em Cristo, nós falávamos sobre a diferença entre sermos uma igreja influente e uma igreja relevante. E a tendência parece ser a de desejarmos uma igreja influente, que via de regra alcança isto, quando alcança, através de poder. Mas uma igreja relevante, ela atua através do serviço. E nós temos que fazer a escolha se nós queremos apenas uma vida de influência ou se nós queremos uma vida de relevância. E a salvação nos leva a esta reflexão. Você vê que o Salmo do verso 1 ao verso 6 reflete essa questão do poder que ora foi abusado por parte do povo, o poder de Deus que disciplinou o povo e trouxe perdão a fim de que o povo voltasse aos sensos. Do verso 7 ao verso 13 você tem então a questão da relevância, que a justiça e a paz se encontrem, que a graça e a verdade também se encontrem e se cumprimentem, andem juntas, que a justiça e a paz se beijem e assim possam ser a expressão real e verdadeira de uma nação abençoada por Cristo. Mas o verso 8 é talvez a razão pela qual muitos de nós e também nós como nação não experimentemos a paz que Cristo tem. Você se lembra da narrativa dos evangelhos quando Jesus está chorando sobre Jerusalém? Ah, Jerusalém, Jerusalém, se tão somente você soubesse quem hoje pode lhe trazer a salvação, estabelecer a paz, mas isto hoje está vedado aos seus olhos. E eu creio que esta é a oração de lamento que nós temos acerca do nosso povo. Quem dera nós experimentássemos em Cristo a paz, a justiça, a verdade, a graça que vem somente da parte do Deus Trino de Israel. Quem dera a nossa terra pudesse ser ainda mais abençoada e produzir o seu fruto. Ela já é produtiva de maneira extraordinária, mas poderia ser muito mais frutífera, não somente de um ponto de vista material, agrícola, mas de um ponto de vista moral, de um ponto de vista ético, espiritual. Quem dera nós pudéssemos dizer: a justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Mas este continua sendo o nosso desejo, continua sendo o nosso sonho, a nossa aspiração e a nossa intercessão por nosso povo. Mas existe uma razão no Salmo pela qual nós não experimentamos isto como indivíduos, como famílias, às vezes como igreja local, às vezes não experimentamos isso como cidade, como estado e até mesmo como país. As nações não experimentam isto também, e a razão está no verso 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo, aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez.
E aqui você vê então, em primeiro lugar, a disposição em ouvir aquilo que o Senhor Deus tem a dizer. Não é possível ter a execução dos versos 10, 11, 12, 13 em prática sem ouvir aquilo que é o caráter e aquilo que é a mensagem do Deus Trino de Israel. É necessário que o homem se transforme de dentro para fora, regeneração, para que depois a transformação externa aconteça, justiça interna, justificação e depois a justiça externa, a prática da mesma, da paz, da graça e da verdade. É necessário então para o experimentar da paz que nós ouçamos aquilo que Deus tem a dizer. E ele falará de paz a um povo que é santo. Nós desejamos santidade, nós falamos sobre santidade, nós falamos sobre muitos assuntos, não é? Falamos sobre sexo, falamos sobre dinheiro, falamos sobre política, falamos sobre ideologias, falamos sobre filosofias, falamos sobre tudo. Mas a questão é, onde está em nossas vidas e nas pautas de nossas discussões o assunto santidade? E é para com este povo que Deus conversa e transmite. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. E que jamais caiam em insensatez. Então, ouvir de maneira santa, evitando a insensatez. E Deus permita que nós vivamos vidas de sabedoria e não vidas marcadas pela loucura, pela insanidade, pela insensatez. Tiago, na sua epístola, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará sabedoria. A sabedoria que vem do alto, sabedoria que é pura, sabedoria que é verdadeira, que edifica, e assim nós seremos capazes de uma vida sábia e não sensata. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí você volta para o Salmo 85 e o paralelo perfeito está ali. Ele vem com o perdão, com a misericórdia, com a salvação. E o que nós vemos como resultado? O verso 10. A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o teu olhar. E também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Então, a minha oração é que a salvação de Deus em minha vida me faça experimentar de maneira sábia e não insensata o ouvir da voz de Deus que traz em si esta bênção, e que isso seja a experiência da minha vida, da sua vida, do nosso povo, da nossa nação, e que nós possamos dizer: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Que esta seja a realidade do nosso povo, que este seja o nosso legado em nossa nação. Que Deus abençoe e até a próxima.